Começo tranquilizando os pagadores de impostos que sustentam o governo, que sustentam as bondades do governo, os Bolsa Família, o gás grátis que Lula está prometendo, o almoço grátis que está prometendo para os motoboys, né, e por aí vai. Pelo menos a Câmara não está disposta a aprovar nenhum aumento de imposto. Em primeiro lugar, vai fazer um decreto legislativo para derrubar o decreto do Executivo que aumentou o imposto sobre operações financeiras, em que você, tomando empréstimo, vai pagar, né? Por exemplo. E também não vai ter chance a medida provisória, que já foi decretada, já está em vigor, aumentando o imposto de renda sobre papéis de crédito que estimulam a atividade produtiva, vale dizer, estimulam o emprego, estimulam a roda da economia. Por exemplo, letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrícola, debêntures, etc. É manifestação. O presidente da Câmara, que atitude, né, para lavar as mãos, ele convocou o Colégio de Líderes. Então está atribuindo ao Colégio de Líderes, ou seja, aos líderes de todas as bancadas dos partidos na Câmara, a responsabilidade por essas derrubadas. Bom, uma outra informação que eu queria falar para vocês é que, bom, vocês sabem que o Supremo já tem maioria, já derrubou, considerou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que deu certo por 10 anos, ninguém reclamou, né? Que foi discutido por 3 anos entre o Congresso e gente interessada. O presidente Dilma sancionou, estava tudo bem, mas aí tem a eleição no ano que vem, e a Janja, como disse lá na China, está preocupada com a predominância da direita nas redes sociais, e aí tem que abrir brecha para censura. Eles disseram lá nos votos, não, é para impedir pornografia infantil, tráfico de gente, terrorismo, indução ao suicídio. Não, mas isso já está nas regras das plataformas, não precisa fazer isso, né? O que está é ali um pontinho, que é uma decisão política, que é assim, crimes contra o Estado de Direito. Aí é óbvio, aí é subjetivo, é político. O que é crime contra o Estado de Direito, né, para o governo? É aquilo que a oposição faz. Depois a oposição vai para o governo e vai dizer isso do ex-governo, na alternância. Por isso que nos Estados Unidos vale para os dois lados, para republicanos e democratas, a primeira emenda da liberdade de expressão, é pedra de toque absoluto. Está na nossa Constituição. Só que... Agora eu pergunto o seguinte, eu acho que o poder do Supremo é declarar inconstitucional e pronto. Mas vai redigir uma alternativa? Como assim? Quem redige lei é o Congresso Nacional, por força da Constituição, parágrafo único do primeiro artigo da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou pelos seus representantes eleitos. Está escrito na Constituição, não sou eu que estou sublinhando, né? Então me causa estranheza saber como é que vão fazer isso, né? Enfim. Bom, e eu queria falar um pouquinho da Colômbia, porque, vejam só, continua, ainda ouvi hoje uma entrevista da irmã do Miguel Uribe Turbay, a mãe dele é Turbay. A mãe dele foi assassinada quando ele tinha 5 anos, pelo cartel de Cali, né? O pai dela já foi presidente da Colômbia, então tem uma genética de tragédia também, de sofrimento. Levou 3 tiros, disparados por um jovem de 14 anos. Está todo mundo se perguntando o que está atrás, né? Como quem estava atrás do Adélio Bispo, né? Ele continuou no hospital, a irmã pediu orações, porque só um milagre pode salvá-lo, do jeito que os tiros danificaram o cérebro, né? E o presidente Gustavo Petro
Mais uma vez, ele no sábado falou nisso, mas enrolou, quase que culpou o sobrenome Turbay, porque veio do Líbano há quase 150 anos. Quase que disse, esses turquinhos aí, quase. Né? Só falou em Hamas. E agora ele fala, olha, ele postou, eu vi a postagem dele, umas 50 linhas. Não tem uma vírgula sequer dedicada ao Miguel Uribe. Não tem uma vírgula. Ele começa falando da condenação da Cristina Kirchner. E aí menciona os grandes líderes da esquerda, o Maduro, o Evo Morales, o Lula e a Dilma Rousseff, mostrando o nível. E aí diz que ele é por uma vida descarbonizada. Aí não é só não aprendeu a escrever, aí ele também não foi à aula de química orgânica. Porque se ele descarbonizar a vida, não existe mais vida. Tudo que é orgânico tem o C, tem o carbono. Ele não sabe disso. Né? E, gente, ele está quase passando recibo. Então ficam aí me pressionando. Sabe o que ele fez ontem? Baixou um decreto contrariando o Senado. O Senado tinha desaprovado a ideia de um referendo sobre reforma trabalhista, porque ele baixou um decreto agora, ele submeteu ao Senado, o Senado derrubou, abaixou um decreto, convocando um referendo sobre reforma trabalhista para o dia 7 de agosto. Então está ele versus Senado agora, além da opinião pública que quer explicação sobre essa morte de alguém que ele sempre xingou e temia que fosse o próximo presidente da Colômbia. De Brasília, Alexandre Garcia.